só de quem vai ministrar, mas através das nossas vidas que adentramos aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu cuida de todas as coisas. Obrigada por este dia, obrigada por esta semana que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pelas simples coisas que o Senhor derrama para que nós possamos fazer. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o culto de hoje em Tuas mãos, colocamos o louvor, colocamos a ministração, o ministro dessa noite, ou a ministra dessa noite, colocamos também o departamento infantil, colocamos em Tuas mãos, Senhor, a diretoria dessa igreja, pastor Antes e Márcia. Pedimos sobre a vida deles uma porção dobrada de sabedoria e discernimento para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, tratar, através da vida deles, para que eles possam nos ensinar a experimentar a boa e perfeita vontade Tua, Senhor. Nós te colocamos essa igreja, colocamos o som, colocamos a mesa de som, a equipe diaconal, colocamos todos aqueles que se dispõem a te servir, Pai, com interesse de coração, com a simplicidade do qual o Senhor tem nos colocado a servir. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este bairro, o bairro das Malvinas, por a palavra ter chegado nesse lugar, por esta igreja ter chegado nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos porque certamente o Senhor surpreende os nossos corações. Certamente, Senhor, pessoas adentrarão nessa casa, descerão por essas ruas sedentas da Tua palavra. Pessoas precisando de cura, de libertação, de avivamento, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu escolhe todas as coisas. Nós declaramos um tempo de prosperidade sobre essa igreja. Diabo, você já perdeu essas vidas desse bairro. Diabo, você já perdeu aquilo que você planejava em fazer com que a palavra não chegasse. E nós estamos como aqueles que sonham, diz a palavra do Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar. A Tua alegria formoseia o nosso rosto. A Tua alegria formoseia a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para derramar o nosso coração em Tua presença. O rebadashire recandara ramanasso. Remamachoro do bolo e aramanassires. Rubanai shere candara la ramana. Roboboy heredala ramanassoro do. Crianças sendo usadas através do departamento infantil para pegar pessoas de sua família. Cura sendo restaurada nesse lugar. Mentes sendo libertas, saindo da prisão, do cativeiro do qual Satanás tem colocado. Em nome de Jesus, nós declaramos o poder da Tua palavra. Tudo que emana, Senhor, que vem de Ti, seja derramado como rios de água viva nesse lugar, nesse bairro, chegando pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque Tu és fiel. Tu és fiel e a gente pode sorrir na Tua presença. A gente pode ter esperança naquilo que a gente não vê, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, Senhor. Pelos os Teus milagres que têm acontecido. O ar que nós respiramos é a força do Teu Espírito na nossa vida. Oh, Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu. Oh, o Senhor nos tirou de outrora, do cativeiro. Nos tirou, nos está colocando num rio. Um rio onde águas vivas passam para a gente ser usado pela Tua palavra, para a gente buscar aqueles lá no Hades, aqueles que precisam ser libertos, Deus. Nós declaramos sobre essa igreja, a parte física dela sendo concluída este mês. Nós cremos as cadeiras no lugar, a porta no lugar, o ar-condicionado no lugar, porque nós cremos, Senhor. Nós temos visto o que o Senhor tem feito nessa terra. Nós cremos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá e nos confirma, Deus, que Tu és o Deus
que opera maravilhas. O Senhor fez o mar se abrir. O Senhor fez a estéril dar à luz. O Senhor curou cegos. O Senhor fez o coxo andar. Então nada para ti, Senhor. Nada disso é impossível. Nós só precisamos crer, trazer a existência, falar correto e declarar e se alegrar. Se alegrar, Pai, naquilo que Tu estás fazendo, naquilo que Tu irás ainda fazer. Os nossos olhos contemplarão testemunhos grandes nesse lugar. Testemunhos de cura. Mulheres que entrarem aqui inférteis, dando à luz. A Tua palavra sendo manifestada pelo poder do Teu Espírito. Nós cremos, Senhor. Nós já declaramos sobre cada uma aqui a sede de Te conhecer, a sede de viver em Ti, a sede de estarmos corretos diante de Ti, Senhor. Você pode orar um pouco em línguas. Que você possa cantar no Espírito agora. Que você possa levar um louvor no Espírito para o Senhor, para o Espírito Santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a estrela da manhã, a videira verdadeira, o nosso justo juiz, advogado fiel, aquele que deu a vida para nós estarmos aqui. O nosso libertador, o nosso salvador, o nosso mestre. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Nós declaramos o nosso amor a Ti, Espírito Santo. Nós declaramos o nosso amor. Tudo aquilo que o Senhor tem investido, Senhor, em nós. Que nós possamos a cada manhã, quando nos levantarmos, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça a Tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Está disponível a Tua obra. Está disponível a fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Está disponível e livres para fazer aquilo que a palavra diz. Obrigada, Senhor, por todos os projetos que nós já temos aqui na Tua casa e os que virão. Obrigada pela estratégia no coração do pastor Antes e Márcia, do qual o Senhor tem colocado, de projetos, de sonhos que eles têm planejado para essa igreja crescer. Trazendo pessoas para servir juntamente conosco. Trazendo pessoas para o louvor, para o diaconato, para o seu Arão e Ur. Segurando os seus braços. Segurando o braço de Antes e Márcia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos rios de água viva. Rios sedentos de água viva. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Tu és Jesus.
Jesus, Jesus, Rei eterno da nossa história, Tu és. Comece a adorar ao Senhor nessa noite. Te exaltamos para sempre. Comece a exaltar o Senhor nessa noite. Tu és Jesus. Obrigado, Jesus. Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história. Tu és Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos celebrar aquele que vive, amém? Para o seu amor.
para o seu louvor. A melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, Prosperando e com ele vivendo. sigo em frente para o seu louvor. Aleluia! Obrigado, Jesus. Oh, tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és digno. Você é grato ao Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, o Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. lavou minha mente, De coração deu perdão, me deu perdão. restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono. Sobre o trono está, soberano, Criado, vou sempre te adorar, sempre te adorar. elevo as minhas mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Oh, aleluia! Mas ressuscitou, digno é Senhor, pelos cravos em tuas mãos, Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, Soberano, Criador, você te adora. eleva as suas mãos ao Senhor nessa noite. Elevo. Hoje nós reconhecemos a Ti, Senhor, nessa noite. Oh, Jesus. Ao Cristo que venceu. Ele venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou. Aleluia! Digno é Senhor,
Diga, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Ele está vivo. Digno é Senhor. Mas ressuscitou. Aleluia. Digno és tu, Senhor, mas ressuscitou. Digno és, Senhor. É digno. Você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite. Ele é digno. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todos. Porque nele, para ele são oh, porque nele para ele oh, a ele a ele a com profundas riquezas. O saber, o conhecer. Oh, insondáveis, seus juízos e os seus Caminho com profundas riquezas, ó Senhor. das riquezas. O saber e o conhecer de Deus. Oh, insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Oh, levante suas mãos e diga a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Oh, Jesus.
pra sempre. Amém. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode ser mais intenso. Só tu és santo, 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 santo é o Senhor. Diga isso! Santo é o Senhor, a igreja. Só tu és. Santo é o Senhor. Só tu és santo. Oh. É o Senhor. Para encerrar, só tu és santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, reconhecemos a sua santidade.
Jesus até o fim. Oh, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de te servir, de te amar, de reconhecer você como nosso Senhor, como nosso Pai. Obrigada, Senhor, pela tua santidade. Nós reverenciamos a sua santidade. Oh, aleluia. Seja exaltado, Senhor, em nosso meio. Oh, obrigada, Senhor, pela sua presença. Você confirma a sua presença com sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Muito obrigada, Senhor, pela sua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse mês a gente está falando sobre oração, né? Se você não tem ainda tanta habilidade ou tanto, como é que eu posso dizer, prática da oração, você vai aprender um pouco sobre oração esse mês, tá bom? Glória a Deus. Então, a oração que eu quero trazer para vocês, para nós, nessa noite, é a oração em outras línguas, tá bom? Se você não entende muito sobre oração em outras línguas, a gente vai estar dando uma pincelada nessa noite sobre isso. Amém? Abra o seu coração para receber, porque é a palavra de Deus sendo ministrada. Amém? Glória a Deus. Então, para que a gente comece, né, a gente precisa entender como foi que começou isso. Aonde foi que começou isso? E por quê? Para quê? Né? Para que a gente possa fluir, a gente precisa saber. Né? Então, a fé vem pelo ouvir e a gente, depois que ouve, a gente pratica, não é? Então, como foi que começou isso? Quando? Como? Por quê? Para quê? Então, vamos lá? Vamos começar. Se você não conseguir acompanhar os versículos, você presta atenção para você receber tudo, tá bom? Glória a Deus. Jesus, quando ele estava para se entregar, ele passou as instruções para os discípulos, né? Porque ele começou a explicar o que era que ia acontecer, né? A gente sabe, todos os que estão aqui são cristãos, a gente sabe que Jesus ele morreu para nos salvar, mas ele veio para esse propósito, ele veio para esse plano. E quando ele foi o tempo dele cumprir esse propósito, dele se entregar, ele foi apresentando para os discípulos o que era que ia acontecer. Ó, vai acontecer assim, assim, assim. E depois, quando eu for, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Para quê? Vamos lá. Lucas 24, 49, diz assim: Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de quê, gente? De poder. Então, aqui Jesus estava falando sobre a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Então, ele está dizendo que depois que o Espírito Santo descesse, os discípulos iriam ser cheios de poder. Certo? Vamos lá. Em João 14, então, em outras passagens a respeito desse acontecimento, Jesus falou que eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas de Jesus aqui na terra. Certo? Então, esse era o propósito, eles serem cheios de poder e serem testemunhas de Jesus. Certo? Então, não sei você, mas quando a gente perde um amigo, né, eu não vou nem falar sobre um parente, mas quando a gente perde um amigo, a gente não fica triste? Ou você não fica triste? Se você não fica triste, veja aí seu coração se era seu amigo mesmo. Então, quando a gente perde um amigo, a gente fica triste, né? Então, Jesus estava dizendo, acabou a minha história aqui, eu já fiz o que eu tinha de fazer e eu vou me entregar, eu vou morrer, né? Mas eu vou ressuscitar. Então, os discípulos começaram a ficar tristes, né? Mas aí Jesus disse, calma aí, que não está acabado. Agora é que vai começar a brincadeira. Certo? Então, João 14, 17, diz assim. João 14, do 16 e 17, diz assim.
Eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando para os discípulos depois que ele falou o que ia acontecer, tá bom? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade. O Espírito de quê, gente? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Certo? Então, os discípulos começaram a se entristecer por conta da notícia. Então, Jesus disse, não fiquem assim, eu vou rogar ao Pai para que ele envie para vocês o Consolador, outro Consolador. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá em Atos, que foi quando aconteceu o que Jesus disse. Se você ler nesse Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que tem contando toda essa história, o percurso de Jesus aqui na terra, as instruções que ele deu para o discípulo, e aí a gente chega em Atos, que foi quando aconteceu o que Jesus falou que ia acontecer, que ele disse assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, certo? Então vamos lá, Atos 2, a partir do versículo 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pesou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheio de quê, gente? Cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E passaram a falar em quê? Em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falasse. Então, a gente vê aqui a concretização daquilo que Jesus falou. Né? Na verdade, tudo que Jesus falou se cumpriu. E aí, Jesus disse, fiquem lá, porque lá vai descer sobre vocês o poder. Então, nesse dia de Pentecoste, quando eles estavam reunidos, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento impetuoso, foi um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Então, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então, foi aqui que aconteceu a primeira manifestação do Espírito Santo aqui na terra. Certo? Porque ele não tinha vindo ainda, porque Jesus estava aqui. Depois que Jesus veio, o Espírito Santo desceu. Ok? Então, a evidência de ser cheio do Espírito de poder é falar em outras línguas. Tá bom? Então, quem pode ser batizado em outras línguas? Quem é que pode orar em outras línguas? Quem recebeu Jesus como Senhor. Então, se nós recebemos Jesus como Senhor pela fé, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, também é pela fé. Vocês aqui já viram Jesus pessoalmente? Não, né? Eu também não. A gente verá um dia como ele é, mas a gente ainda não viu. Então, quando você aceitou Jesus, foi pela fé. E como foi pela fé? Pelo que você ouviu sobre Jesus, pela ministração da palavra. Então, gerou fé no seu coração sobre o que a palavra dizia e você disse, eu quero esse Jesus para ser o meu Senhor. Não foi assim? Então, o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, também é pela fé. Então, se você não tinha ouvido sobre isso ainda, eu coloco essa palavra no seu coração para que você gere fé. E se você não é batizado no Espírito Santo, você vai sair cheio hoje de poder. Amém? Cheio de poder. A Bíblia diz que é poder. Amém? Para ser testemunha de Jesus. Nós precisamos desse poder. Se a gente não precisasse, Deus não tinha mandado. Porque eu não sei o que é que você pensa sobre Deus, mas Deus ele não precisa de fruta. Deus ele não precisa de sol. Deus ele não precisa dormir. Quem precisamos somos nós. Então ele fez para nós. Então tudo que ele deixou aqui na terra foi para nós, foi para mim e para você. Não é para ele. Então, se ele deixou o Espírito Santo, é porque ele sabia que a gente precisava. Então, se é um presente, eu quero tudo que vem da parte de Deus. Porque a Bíblia diz, de acordo com a Bíblia, diz que de Deus não tem nada ruim.
Tudo que vem do alto é boa dádiva, é dom perfeito, ou seja, é bom presente, é dom perfeito. Então, se veio dele, eu quero, é direito meu, eu quero. Então, que esse desejo também esteja no seu coração. Queira, porque é direito seu. Então, aqueles que recebem Jesus como Senhor pela fé, é batizado no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, também pela fé. Amém? Glória a Deus. Então, onde a gente encontra essa passagem que é pela fé para receber Jesus, e todo aquele que recebe Jesus pode receber o batismo no Espírito Santo, em Atos 2:38, mas a gente não vai abrir lá, tá bom? Só para ficar como referência, que é a palavra o que está dizendo. Então, todo aquele que recebe Jesus como Senhor pode ser batizado com o Espírito Santo. Então, para que serve? Primeiro, eu já mostrei para vocês a primeira passagem que fala que é para ser testemunha de Jesus. O próprio Jesus falou isso, que era para ser testemunha dele. A gente vai aguardar só um pouquinho enquanto o caminhão passa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela nossa porta de vidro, pelos nossos ar-condicionados, pela igreja fervorosa, cheia de poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Então, para que serve o batismo no Espírito Santo e para que serve orarmos em outras línguas? Vamos lá. Para sermos testemunha de Jesus aqui na terra, de acordo com o que a palavra diz. E segundo, para edificação pessoal. 1 Coríntios 14:4. Diz assim: o que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Edifica a quem? A si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então, se eu falo em outras línguas, eu não estou edificando ao meu irmão, eu não estou edificando a um vizinho, não, eu estou edificando a mim mesmo. Amém? Então, se você ora em outras línguas, você está edificando a si mesmo, de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? E em Judas, só tem um capítulo, no versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando como, irmãos? Então, a gente edifica a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Tá bom? Então, o que é edificar? Para que a gente possa entender, a gente precisa saber o que é edificar, né? Então, quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, eu edifico a minha fé santíssima. Então, o que é edificar? Edificar quer dizer construir, fortalecer, levantar uma estrutura e promover crescimento. Tem mais variações, mas eu quero me deter por aqui. Então, construir a si mesmo, fortalecer a si mesmo, levantar uma estrutura em si mesmo, promover crescimento para si mesmo. Então, a oração em outras línguas nos edifica, ou seja, nos faz crescer. Amém? A gente, aqui do lado, a gente tem uma obra que está fazendo uma academia e passou um tempão sem a gente ver essas colunas levantadas. A gente está vendo agora. Passou um tempão, mas a obra estava acontecendo. Mas a gente não via. Mas se essa obra não tivesse acontecendo como um fundamento, talvez a gente também não pudesse ver e ser levantado rápido, mas também poderia cair rápido. Você entende? A gente ouve tanto sobre essas coisas, a gente sabe o que é fundamento, a gente sabe que um edifício não tem como ser levantado se não ir para baixo primeiro, mas muitas vezes a gente não pratica. A gente sabe, mas a gente não pratica. Então, para que um edifício se sustente, ele precisa ter fundamento. Ele precisa ser edificado. Ele precisa ter uma estrutura, uma base. Eu não sei se você já viu homens e mulheres fortes em Deus que passaram coisas difíceis que a gente diz, meu Deus, como que passou isso? Existe um segredo.
E esse segredo eu estou trazendo para você nessa noite. Amém? Nós somos filhos, todos do mesmo pai. Se você aceitou Jesus, você é filho do meu pai também. Você é meu irmão. Então, a mesma porção que Deus deixou para esses homens e mulheres de Deus que a gente considera como fortes na fé, como fortes quando passam adversidades, é porque eles edificaram um fundamento. E que fundamento é esse? Oração em outras línguas. O que é que a oração em outras línguas faz? Edifica a nós mesmos. Então, a gente consegue ser forte no espírito, de acordo com a adversidade, de acordo com o vento forte, no espírito, orando em outras línguas. Mas quando? Não é quando o vento vem, não é quando a notícia ruim vem, é antes. Para a obra subir, foi construído o fundamento antes. Sabe, eu não sei se você já viu uma criança chorando. E aí, quando a criança está chorando, ela quer correr para os pais ou para alguém que esteja responsável por ela. Calma! O que foi que aconteceu? Não é? Porque a gente não entende. Calma! Respira. Conta o que aconteceu. Então, se a gente não tem a prática de orar em outras línguas, quando chegar uma adversidade, a gente vai chegar para Deus. Aí Deus vai dizer, calma, foi o que aconteceu. Entendeu? Por quê? Porque é desespero. Deus ele não entende desespero, Deus é calmaria. Então a gente precisa entender essas coisas para que a gente possa ser construído em fundamento firme, sólido. Amém? Então quando o dia mau chegar, eu não estou declarando dia mau para você, mas de acordo com a palavra ele vai chegar. Né? E já chegou, porque a menor que tem aqui, mais nova que tem aqui é Lília, mas eu acredito que ela já chegou um dia mau. Então, todos nós já passamos por dia mau. E enquanto você estiver aqui na terra, ele ainda vai chegar. Tá bom, meu irmão? Então, eu já estou te dando como é que eu posso dizer? Algo para que você se fortaleça hoje. Mas eu já tenho feito. Continua, intensifica. Para que quando o dia mau chegar, você esteja fortalecido. Sabe, essa semana eu tive um velório de pessoas cristãs, assim, né, que aconteceu. E aí eu cheguei lá e eu fiquei olhando assim, era uma calmaria, era uma tranquilidade. Sabe, a Bíblia fala que quando pessoas do mundo morrem é desespero, porque eles não sabem onde vai, não sabem de onde vem, não sabem nada. Mas nós não. Nós sabemos para onde um cristão vai quando ele morre. Então, existia uma calmaria naquele lugar, existia a presença de Deus, existia um refrigério, porque é isso que nós cremos. É isso que nós temos. Então, isso é gerado no dia a dia. Não existe comunhão gerada de uma hora para outra. É no dia a dia. Quando acontece um dia mau, o Espírito vai dizer assim, faça isso, isso e isso. Por quê? Porque você tem comunicação com ele diário. Você não é pego de surpresa. Vai acontecer, aconteceu, e agora? O Espírito Santo vai dizer, faça isso, isso e isso. E aí, sem desespero, você consegue fazer isso, isso e isso. Que ele vai te instruir. Amém? É assim que funciona. Então, a oração em outras línguas edifica a nós mesmos. Aqui no Verbo da Vida, a gente não ensina a orar em outras línguas, a gente ensina a palavra. Amém? Então, a oração em outras línguas não somos nós que damos, é o Espírito, de acordo com a palavra que ele distribuiu conforme ele queria. Amém? Então, a oração em outras línguas edifica a nós mesmos. Nós precisamos estar fortalecidos. Primeiro, para testemunhar Jesus. E segundo, para que a gente possa ser fortalecido. Amém? A gente não tem como fortalecer se a gente não está fortalecido, não é verdade? Então, nós como cristãos, como ouvintes dessa palavra de hoje, de agora, quem está aqui é você ouvindo essa palavra, nós precisamos estar fortalecidos, para que quando acontecer alguma coisa conosco ou com outros, nós podemos ser esse suporte. Porque nós temos um fundamento, nós não somos frios, nós temos coração, nós temos sentimentos, mas nós temos um refrigério, que é o Espírito Santo da verdade. Que ele nos conduz a toda a verdade.
Então, a gente pode ser suporte na hora da precisão, na hora da necessidade, na hora do aperreio das pessoas. Porque nós vamos estar consolidados. Então, na hora que acontecer o vento, a gente vai render graças ao Senhor por ter a quem recorrer. Amém? Nós temos a quem recorrer. Nós nunca estamos só. Jesus disse assim: vocês nunca estarão só. O Espírito Santo estará com vocês até o fim. Então a gente nunca vai estar só. Você pode estar trancado no seu quarto, sem ninguém dentro de casa, você não vai estar só. Em canto nenhum você está só. De acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. E não tem como ele dizer assim, não, fica aí um pouquinho que agora, não. É ele e você e ele. É eu e ele e eu. Não tem outra. Amém? Glória a Deus. Então, edificar quer dizer construir, fortalecer, levantar uma estrutura, promover crescimento. A gente lá no ministério, a gente tem períodos de oração de segunda a sexta, de 8 da manhã até 5:30 da tarde. E um tópico que tem lá da oração é que nós não precisamos apagar incêndio. Nós podemos evitar um incêndio. Como é que a gente evita o incêndio? Identificando aonde o incêndio está para iniciar. E como é que a gente edifica? Como é que a gente identifica? Como é que a gente identifica? No Espírito. Não tem como a gente saber. Não é? Então, é no Espírito. Então, a gente não precisa apagar incêndio. A gente pode evitar do incêndio acontecer. Glória a Deus. A oração em outras línguas é uma base para o cristianismo. É uma base para o cristianismo. É poder de Deus. Para o mundo, o evangelho é loucura, mas para nós não. Para nós que cremos, é o poder de Deus. Amém? E nós podemos viver isso todos os dias. É poder de Deus. Não passa dificuldade, não passa. Só que passa. Agora, como passa, é que faz a diferença. Se eu passo e lá no final estou toda destruída, abatido, mas não destruído. O bom é passar bem tranquilo, igual o Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Então, o bom é passar tranquilo, suave. Dói, dói. Mas qual é a dor que um cristão passa e uma pessoa do mundo passa? Como Fernando Leal costuma dizer, você está saindo, tem pessoas que saem da igreja porque diz que foi machucado na igreja. O mundo vai te machucar sem dó. A igreja pode te machucar, mas pode ser com amor. Então, a gente passa por situações, mas é diferente do mundo. A gente não precisa se desesperar. O mundo não vai acabar, a casa não vai cair, porque se a gente está dentro, a casa não vai cair. É certeza. Então, Deus está conosco todo o tempo. O Espírito Santo está conosco todo o tempo. Nós podemos recorrer a Ele em todo instante. Aonde? Em qualquer lugar. Sabe, a Bíblia não diz assim, ó, o Espírito Santo está na igreja. Quando você chegar lá, você ora em outras línguas. Não. É em qualquer lugar, onde você estiver, Ele estará com você. Dentro de você. Então, se a oração em outras línguas nos edifica, por que não orar em outras línguas? É dirigindo, é lavando prato. Eu gosto de lavar prato orando em línguas, porque assim, na verdade, eu não gosto de lavar prato. Então, eu lavo orando em línguas para poder facilitar o meu trabalho. Entendeu? O segredo aí. Então, se você não gosta de fazer alguma coisa, faz orando em outra língua, que é mais rápido, é mais leve. Então, você pode fazer em qualquer lugar. É óbvio que você não vai escandalizar, chegar dentro de um ônibus, sei lá, é doida mesmo. Mas é doida mesmo. Mas deixa para ser doida só assim, né? Entendeu? Para não escandalizar o evangelho. Então, você pode orar em outras línguas, fazendo qualquer coisa, dirigindo, tomando banho. O Espírito Santo vai estar com você. Amém? E no momento oportuno, certamente, Ele vai te instruir coisas que ninguém poderia.
Seja para facilitar a sua vida, seja para te dar um escape, um livramento, seja para o que for. Ele não fica calado, ao menos que a gente não queira ouvi-lo. Então o Espírito Santo sempre está sinalizando alguma coisa a gente. Seja a hora de falar, seja a hora de calar, seja a hora de fazer, seja a hora de não fazer. Ele sabe todas as coisas. Então, se ele sabe todas as coisas, ele habita dentro de nós. Se a gente ora em outras línguas, tendo comunicação com ele, tendo comunhão com ele, ele vai nos instruir. Ele vai nos direcionar. Ele não fica calado esperando para ver se você vai errar. Não. Ele diz, não faça. Agora, óbvio que a decisão de fazer ou não é nossa. Ele não vai pegar a gente e dizer, você não faz. Não. Ele diz, não faça, porque não é bom. Mas nós é que temos a decisão de fazer ou não. Certo? Então, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. O Espírito Santo é delicado. Tá bom? Então, quando orar em outras línguas? Como eu falei, em todo o tempo. Mas essa oração em outras línguas não precisa acontecer um arrepio para orar em outras línguas. Você não precisa ficar dando glória, 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 glória para orar em outras línguas. Você não precisa estar passando por um momento de felicidade para orar em outras línguas. Um momento bom ou um momento ruim. Não, orar em outras línguas é em todo o tempo. A Bíblia diz em todo o tempo. Vamos lá? Efésios 6, 18. Efésios 6, no versículo 18, diz assim. Glória a Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando quando, gente? Em todo tempo no Espírito. Então, a Bíblia fala, orar em todo tempo no Espírito. Então, tem oportunidade? Ore em outras línguas. Tem oportunidade? Ore em outras línguas. Mas, irmã, assim, eu não sou batizada ainda no Espírito Santo, eu não sou batizada ainda no Espírito Santo, e assim, eu não sei como começar. Sabe o que é que você faz? Você fecha seus olhos, lembra da palavra de hoje e diz assim, Espírito Santo, eu sei que você habita dentro de mim. Eu quero ser batizado agora. Aí você abre a sua boca que ele vai te encher. É assim que funciona. Eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha, eu acho que uns 15 anos. No Verbo, na Prata, eu fui adolescente de Rostã, eu acho que só quem conhece é a irmã ali. E eu não precisei ir lá na frente para ser batizada com... tu conhece, deve conhecer. A Adriana e a irmã ali. Eu não precisei ir lá na frente para ser batizada no Espírito Santo. Eu ouvia sobre isso, né? E eu desejava. Então, de repente, numa hora de um louvor, nem estava sendo ministrado oração em outras línguas, nem estava sendo ministrado imposição de mãos. Na hora do louvor, eu fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque eu ouvi falar sobre isso, eu gerei fé no meu coração, gerei o desejo no meu coração e o Espírito Santo me batizou. Então, o tempo, vamos dizer assim, o tempo não é dele, é você que abre o seu coração para receber. Por quê? Porque o tempo dele é quando você aceitou Jesus. Já está pronto. Já está disponível. Então, quando a gente ouve sobre ele, quando a gente ouve sobre essas coisas, gera desejo, gera fé, abre a sua boca e tudo certo. Amém? Glória a Deus. Assim, irmão, eu entendi. Mas eu não estou preparado. Sabe, nenhum de nós estaríamos preparados para receber o batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é poder de Deus. Se fosse pelo nosso mérito, nenhum de nós teríamos. Então, o momento de receber o batismo do Espírito Santo é quando você aceita Jesus, quando você ouve e quando você gera fé. Pronto, esse é o momento. Amém? Então, não tem tempo para estar preparado, não tem tempo, não, vou saber se é isso mesmo que Deus quer. De acordo com a palavra de Deus, se você quiser ir para casa com essas passagens que eu te dei, vai estudar lá, que é bênção para a tua vida. E é segurança também para você conferir as ministrações que saem daqui, tá bom? Então, vamos lá. Em 1 Coríntios 14, 14. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, no versículo 14, diz assim.
Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ou seja, ora de verdade, mas a minha mente fica infrutífera. Então, não precisa a gente entender. Afinal de contas, se a gente fosse entender, não dava certo. Porque a gente não entende. Certo? A nossa mente não consegue entender as coisas de Deus. A gente só consegue entender as coisas de Deus no Espírito. Porque Deus não é discernido pelas coisas naturais. Deus é discernido em Espírito. Então, quando a gente ora em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera, ou seja, não funciona. Não dá para você entender o que está sendo dito. Ao menos que o Espírito te traga uma revelação. Que isso é tópico para outras ministrações. Mas assim, a nossa mente não entende o que a gente está falando. Mas o nosso espírito ora de verdade. De acordo com a palavra de Deus. Amém? Então a gente não entende. O louvor já pode vir. Então a oração em outras línguas nos traz revelação do coração de Deus. A oração em outras línguas nos edifica. Além de nos edificar, a oração nos traz revelação direto do coração de Deus. E onde é que está escrito isso? Na palavra, vamos lá. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Então, a oração em outras línguas nos traz revelações diretamente do coração de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, irmã, tu não falou que Deus, quando a gente ora em outras línguas, a gente traz revelação de Deus para nós. E se a Bíblia está dizendo que Deus não revelou para ninguém? Se a Bíblia está dizendo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, para nós. No versículo 10, é a continuação, que a gente não pode parar, diz assim, mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, as coisas que Deus tem preparadas para mim e para você, Ele nos revela no Espírito. Porque o Espírito prescruta as profundezas de Deus. Imagina aí você orando em outras línguas, sem saber o que fazer, e de repente chega uma informação para você, que você diz, meu Deus, como era que eu poderia ter pensado nisso? Não tinha como a gente ter pensado nisso. Só o Espírito que prescruta as profundezas de Deus traz a revelação para nós no momento oportuno. Então, vocês podem começar aí a fluir. Então, as profundezas de Deus é revelada no Espírito. Para quem? Para nós. Então, nós não ficamos sem respostas. Nós não ficamos sem saída. Nós não ficamos em problemas. Às vezes, a gente pode até entrar por nossa conta. Mas, se você quiser sair, existe saída no Espírito. Então, orando quando? Em todo tempo. No Espírito. Edifique antes. Antes. Todo tempo no Espírito. Edificando antes. Todo tempo no Espírito. Para no momento oportuno, o Espírito que prescruta as profundezas de Deus, trazer para nós como revelação daquilo que a gente está precisando. Amém? João 16:13 diz assim. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Ninguém. Eu acho que eu não estou no versículo 7, gente. Mas a Bíblia diz assim, não é nesse versículo, mas a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo dirá para nós
todas as coisas que ele tem ouvido. Então, tudo que ele tem ouvido ao meu respeito e ao seu respeito, ele vai te comunicar. Ele vai nos comunicar. Então, para isso, a gente precisa estar orando em todo o tempo, no Espírito. Em todo o tempo, no Espírito. Para que quando a gente precisa, não somente quando a gente precisa, às vezes são decisões tão pequenas, sabe? São decisões tão pequenas do dia a dia, que ele nos comunica. Quando a gente está conectado, quando a gente está ligado, a gente sabe quem é que está falando ao nosso coração, que é o Espírito Santo. Muitas das vezes já aconteceu comigo, não vai nessa rua não vai por essa rua não. É quem, gente? É o Espírito Santo. Já aconteceu com você? Liga para fulano, ou então manda uma mensagem para fulano. Já aconteceu com você? É o Espírito Santo, gente. Manda uma mensagem para saber se ela está bem, se ele está bem. Já aconteceu com você? É da sua cabeça? Não é o Espírito Santo querendo alcançar essa pessoa. A gente só precisa estar sensível, a gente só precisa obedecer. Dá o primeiro passo que ele vai com você. Dá outro passo que ele vai com você. Não tem como ele ir com você se você não dá o primeiro passo, porque ele não tem como ir só. Você precisa orar em outras línguas, você precisa se edificar, você precisa se encher para no momento oportuno você saber o que fazer, você saber o que falar, você saber para onde ir. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia, obrigado Espírito Santo, porque você prescuta as profundezas de Deus e traz para nós como revelação no momento oportuno. Oh, obrigado Espírito Santo, porque você sempre está disponível para nos ajudar, para nos socorrer, para nos direcionar, para nos aconselhar, para nos corrigir. Oh, obrigado Espírito Santo pela sua presença em nós. Oh, obrigado Espírito Santo por ser um amigo tão fiel. Não existe amigo igual a você, Espírito Santo. Ah, meus irmãos, vocês que são batizados em outras línguas, vocês que sabem, entendem o poder que é. Eu quero que vocês, com esse entendimento, que o Espírito Santo que prescruta as profundezas de Deus e traz para você como revelação. Você não precisa orar alto, você só precisa orar com intensidade o que você está fazendo, com intenção do que você está fazendo, com entendimento do que você está fazendo. Você pode orar em outras línguas. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, breque sabra catarama chebre jerebra. Era bacachoro brasa bracadere deixa bracadores. Rebeca chara mandoro sobre quendes. Aleluia! Existe alguém em nosso meio que ainda não foi batizado no Espírito Santo, mas tem esse desejo de orar em outras línguas? Se você já aceitou Jesus como seu Senhor, você já é apto para receber o batismo do Espírito Santo. Meu coração dispara. Então, se você está aqui, já aceitou Jesus como Senhor e deseja receber o batismo do Espírito Santo, você vai ser cheia hoje. Você vai ser cheio hoje. Aleluia! Aleluia! É o poder de Deus. É o poder de Deus. Existe mais alguém em nosso meio que deseja ser batizado hoje? Com um revestimento de poder, voltar para casa cheio de poder, falando em outras línguas, se edificando por dentro, crescendo por dentro. Tem mais alguém em nosso meio? Se tiver, venha, é o poder de Deus. Para nós não é vergonha, é poder de Deus. Aleluia, aleluia. A igreja pode orar em outras línguas. Aleluia. Oh, obrigada, Espírito Santo. Você Eu tem me mais uma palavra com sinais, prodígios e maravilhas. da misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, Eu só vejo a glória. e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Só mais um pouquinho, amém? Você que está aqui essa noite, que está precisando de cura, vem aqui na frente. Não é só cura física, cura emocional. Alguma coisa que está te entristecendo. Tem uma nota no meu espírito sobre tristeza. Eu quero te dizer que Deus já levou na cruz tudo aquilo que era para nós pagarmos. Ele já pagou. Amém? Tem mais alguém que quer receber cura? Não saia daqui do mesmo jeito. A palavra já foi ministrada. Você tem o poder dentro de você. Mas a oração conjunta e unidade, existe uma missão específica que é liberada do céu para nós aqui. Amém? Aí eu queria pedir para você orar por irmã. E você continua. E põe ação sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Continua orando em língua. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Todos crentes, todos cristãos. Amém? Vamos se sentar. Eu creio que palavra maravilhosa. Eu estava ali sentada, irmãos, e o Espírito Santo me trouxe a memória do cuidado e do zelo conosco durante esse tempo. Em março, nós tivemos o tema família. Em abril, tivemos santidade. E agora, oração. É uma coisa, o Espírito Santo traz um atrás do outro para a gente estar se preparando. E eu disse, Senhor, muito obrigada. Eu estava sentada ali, eu fui procurar, né? No grupo, eu digo, o tema de março, família. E aí vem a santificação dentro da família. E aí vem a oração como um base para segurar família e santificação.
E isso é o cuidado de Deus. O zelo. Vale a pena a gente sair de casa. Vale a pena a gente estar na igreja. Vale a pena. A unção, ela é nítida, ela é perceptível. Você sente. Está em comunhão na igreja. Lógico que quem não pode, tem as mídias, tá? Já vou logo dando o spoiler aqui. Tem as redes sociais, tá? Quem não segue, segue lá. Instagram, tá? E o YouTube vai estar... todas as ministrações da gente, daqui da igreja, tá colocada no YouTube. Então, se você amanhã, porventura, como eu, né? Porque eu sempre faço, lá na loja, eu escuto as ministrações. Então, é sempre bom a gente estar reforçando. Como pastor, essa semana eu estava assistindo uma ministração do pastor Eliezer Rodrigues e ele falando que a gente tem o poder e a escolha é nossa. Então, você tem uma escolha. Você não pode vir à igreja, coloca o YouTube, em vez de estar gastando tempo olhando o que não é para olhar, né? Então, bota uma ministração poderosa, bota um louvor, que sai tudo. Louvor, aviso, ministração, sai tudo. E você sai abençoado. Até para lembrar dos avisos que eu vou dar agora também, né? Tá? Tá bom? Então, segue as nossas redes, curte lá, dá uma curtida. Quem você conhece, apresenta as nossas redes sociais. Né? Manda, dá um joinha e bota aquela setinha que tem um aviãozinho assim. Encaminha para a pessoa. De repente, você está escutando novamente uma ministração. Aí você lembra, o Espírito Santo traz a memória. Eita, vou enviar essa ministração para tal pessoa. E aí você está evangelizando e apresentando a nossa igreja. Amém? Então, vamos lá. Sábado, tchan, 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 teremos às 19 horas aqui na igreja o culto das mulheres. Então, mulher, você que estiver aqui, convida outra mulher para ser ricamente abençoada. A ministra da noite vai ser Socorro, esposa do pastor Alain. Eles são lá da sede. Ela é uma mulher maravilhosa, íntegra na palavra, um poder assim. Eu não vou nem dizer, porque vocês vão experimentar. Da unção que opera sobre a vida dela. Amém? Então, às 19 horas, sábado, aqui na igreja. E vamos ter no final um coffee break para a gente conversar. A gente já não gosta muito de conversar, né? E no final, então, eu vou fazer um convite a você, mulher. Se você sentir tocada em trazer algo que você queira abençoar o nosso coffee break, traga. Mas também, se não puder trazer, não fica constrangido. O importante é que você venha. Mas se você puder trazer um chá, um suco, um biscoito, um bolo, aquilo que Deus tocar no teu coração, traga para a gente fazer a comunhão final, compartilhar, se abraçar, se cheirar bem muito, né? É o nosso momento, viu? Momento das mulheres. Temos também, no dia 16/5, das 9 às 14 horas, workshop de maquiagem com a Anaí, tá? É R$20 você paga. Eu creio que quem tiver maquiagem, né, Anaí? Traga sua maletinha, né? Traga seus pincéis, suas coisinhas lá. Eu não tenho muito não, viu? Mas eu vou trazer. Então, traga e vai ser um tempo precioso, né? Porque a gente vai ficar adornada. Para quem é casada, por marido, né? Para quem não é casada, por marido que vai vir. Creia tão somente, tá bom? Também vamos ter o treinamento de jiu-jitsu que está sendo na segunda-feira, às 19 horas, na quarta-feira, às 18 e 19 horas, e no sábado, às 3h30 da tarde, tá bom? Está tendo esse treinamento aqui, não só para o pessoal ficar forte e craque nas artes, né? Mas também de evangelismo, tá bom? Então, se você conhece alguém que queira, se interesse, convida, mostra que tem, tá? Informa. Também começou, segunda-feira, eu vou chamar a Isa, que ela vai explicar melhor, o curso de cabeleireiro, reiloleiro Isa, tá? Ela vai explicar bem direitinho. Amém, pessoal. Graça e paz. A semana passada a gente fez um convite, tá? Que a gente vai estar ministrando um curso de barbearia, tá? A gente chama de barbeiro, mas é um curso de corte masculino, tá? Porque hoje o nome é barbeiro, enfim, da profissão. E aí a gente fez esse convite explicando um pouco do que seria abordado, mas vocês estavam tão animados que só foi 2 pessoas.
Então, hoje, eu senti uma direção de fazer algo diferente e ousado. Quem aqui é CLT? Levanta a mão. Quem é CLT? Tem mais CLT? Gente, um barbeiro, ele chega a faturar de 3 a 9 mil reais por mês, tendo folga no domingo e na segunda, tá? Então, eu não sei se isso te anima, mas se você quer ganhar dinheiro com um custo bem baixo, vem segunda-feira às 19 horas, que a gente vai estar aqui ministrando. Pelo menos 2 pessoas que vieram gostaram muito, não foi, pastor? Viu? E aí vocês vão aprender os cortes que estão na atualidade. Se você tem algum vizinho, você, mulher, que tem algum rapaz que está pela esquina sem ter muita coisa para fazer, convida ele. É apenas R$30, tá, gente? E pode mudar a vida de vocês. Pelo menos a minha mudou, tá? É isso aí. Amém. Então eu digo, venha e convide. Amém? Ainda é R$30, tá? É um preço assim que você pode ganhar muito mais. É um valor simbólico que você está investindo, que futuramente você vai tirar o triplo daquilo que você investiu. Amém? E domingo, às 18 horas, teremos o nosso culto aqui. Vale salientar que domingo é dia comemorado o quê? É o aniversário da irmã. Muito bem, irmã. Mas é o dia das mães também, né? Então, as mulheres que são mães e que são filhas, aproveitem para comemorar. Os maridos que tiverem aqui, que tiver esposa e quiser levá-las para passar uma manhã de domingo, já que por enquanto a gente não tem culto no domingo, por enquanto, porque logo vai chegar. Em nome de Jesus. Então, pegue sua esposa, juntamente com sua filha, se tiver. Se não tiver, leva um almoçozinho, um churrasquinho, né, Onaí? Pronto, tá bom? Então, domingo, às 18 horas, culto aqui. Traga um visitante, traga uma visitante para ser ricamente abençoado com louvor, com a palavra, com um aperto de mão na entrada dos diáconos, tá certo? Então, vamos para o nosso momento, que também faz parte do culto. Diz-me oferta. Amém? Vou abrir aqui. Malaquias 3:10, que diz o seguinte. Trazei, aliás, 3, 10 e 11, tá? Capítulo 3, versículo 10 e 11. Que diz o seguinte. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. O 11 diz o seguinte. Também, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo. Lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, provai do Senhor e veja o quanto o Senhor é bom. Quando a gente obedece, isso é um princípio, tá? Quando a gente obedece, automaticamente galardão vem, né? E o maior galardão aqui que o Senhor faz para nós é repreender o devorador. Porque o devorador, ele pode devorar não só a parte financeira, mas por conta da sua desobediência, algumas coisas falhar na sua família, na sua casa. Então, opte e queira obedecer. Amém? Então, vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento, um momento ímpar na nossa vida, em ofertar na tua casa, em ofertar, Senhor, em obedecer princípios, oferta e dízimo. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar multiplicando, como a tua palavra fala, a 60, a 30, a 100 por 1, o nosso coração de generosidade e de obediência. Nós declaramos, Senhor, agora, nesse momento, que portas serão abertas. Aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas
para que eles possam semear na tua casa e provar de ti e ver o quão o Senhor é fiel. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Amém? Então, reforçando as mídias sociais, não deixem de seguir, não deixem de mandar um aviãozinho, de dar um joinha, de curtir, de expandir o evangelho. Tá bom? Então, levante, dê um abraço, um cheiro na pessoa que está do seu lado. Deseje uma paz do Senhor, uma semana, o resto de semana abençoada. Na santa providência do Senhor. Amém? Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah.